Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate, e eu mais uma vez peço a você que contribua com o seu comentário, porque ele é muito importante para mim, ressaltando que eu leio todos, exatamente todos os comentários. Portanto, deixe o seu comentário, peço a você também, meu amigo rubro-negro, que se inscreva no canal e deixe o seu like. Ao meu amigo anti-rubro-negro também, que vem sempre aqui e que não está inscrito no canal, se inscreva, porque eu não tenho nenhuma dúvida, você vai gostar dos conteúdos que aqui são produzidos. Diria a você, aliás, chamaria a sua atenção também para o link que está na descrição desse vídeo, o link para você poder baixar o OneFootball. OneFootball é um aplicativo estatístico informativo de futebol que eu uso muito para poder abalizar as minhas opiniões. Então você aí, companheiro, que não quer falar bobagens no momento em que discute futebol, acesse o OneFootball e você pode aí, se você opta pelo iOS ou se você opta pelo Android, você tem o link aí na descrição para poder você baixá-lo a contento. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Meus amigos, mais uma vez, eu quero aqui, de antemão, deixar os meus protestos antecipados, isso mesmo, com relação ao que o Flamengo propensamente deva fazer. Eu digo propensamente porque nós estamos sempre à mercê dos companheiros doadores de furo. Vocês sabem bem que eu brinco com os meus amigos que o fazem, eu sempre os encarno bastante, ainda que eu tenha por consideração, por certeza, que todo o trabalho é realizado de uma maneira muito austera. Mas eu sempre apelidei em dar o furo àquele que antecipa a notícia e que por muitas das vezes não acontece, mas em razoável proporção das vezes também acaba sendo verdade. Então, sendo verdade ou não, eu quero deixar aqui bem claro os meus antecipados protestos com relação a esse jogador. Você vai ver aí que o Flamengo tenciona mais uma vez substituir o João Gomes. Eu não preciso dizer a vocês que já me redimi de uma projeção que eu havia feito no ano passado com relação à evolução do João Gomes. Ele não mostrava dentro de campo que realmente pudesse evoluir, tal como evoluiu e é de consenso por parte de toda a nação rubro-negra, que é um dos jogadores mais importantes da campanha do Flamengo no ano de 2022. Vai ser realmente muito difícil de substituí-lo, inclusive porque vai ser muito difícil mantê-lo também, na medida em que ele tem o perfil, ele tem a essência dos clubes europeus. João Gomes não é um craque muito habilidoso, mas ele é muito disciplinado taticamente, é um jogador muito veloz, aguerrido, um jogador que tem uma habilidade mais do que suficiente para poder também compor tudo aquilo que um jogador precisa ter para poder integrar um grande time na Europa. E o João Gomes, vocês sabem, é alvo da cobiça de vários clubes da Europa, dentre eles o Real Madrid. Eu já ouvi falar também em alguns clubes da Inglaterra, ouvi falar em clubes da Itália, ouvi falar no rival direto, regional do Real Madrid, o Atlético de Madrid, querendo também. Aliás, o João Gomes tem o perfil do jogador que o Simeone quer ter no seu elenco, mas agora me parece que as notícias que versam sobre a saída dele para o Real Madrid, com algumas cifras, inclusive, que eu acho que não correspondem ao que ele pode gerar, principalmente pela expectativa que o Real Madrid tem de substituir o Casemiro por ele, eu acho que é uma cifra muito pequena. Nós vamos discutir isso aqui no vídeo também. Mas independente de qualquer coisa, esse jogador aí,
que mais uma vez está sendo cogitado pelo Flamengo, no meu entendimento, não é um jogador que vai substituí-lo à altura. O Flamengo precisa de algo que tenha muito mais qualidade. Lembrando a vocês aí, meus amigos, que o João Gomes joga na posição que era do Gerson, que quando saiu do Flamengo foi substituído pelo belga, e o resultado, companheiro, você já sabe do que aconteceu no dia 27 de novembro do ano passado. Eu tenho certeza absoluta que você, como eu, jamais vai esquecer. Mas ele joga nessa posição que era do Gerson e que não foi substituído à altura. Até o ano passado, quando o João Gomes começou a evoluir bastante nesse ano de 2022. Então, justamente no momento em que o João Gomes é ovacionado pela torcida, você aí, companheiro, que não está tendo a oportunidade de ir aos jogos do Maracanã, você acredite em mim, quando o nome dele é anunciado no placar eletrônico, a torcida o ovaciona de maneira efusiva. A torcida gosta muito dele porque reconhece que, além de um operário muito importante para o time, é disciplinado taticamente e sério. Jogador esse que não fica aí envolvido em balada, jogador esse aí que não foi fotografado em night, jogador que está focando na carreira e destina toda a energia possível para o time do Flamengo, razão pela qual eu não gostaria que ele tivesse saído. Você aí que me acompanha sabe muito bem, pelos vários vídeos e nas lives também que nós temos aqui no canal, que eu falei que aquilo que ele ganhava em comparação a outros jogadores do Flamengo era absolutamente inacreditável. O João Gomes ganhava 50 mil, agora fez um contrato e vai ganhar merecidamente muito mais do que isso. Então, ele renova o vínculo dele com o Flamengo e, óbvio, os abutres do futebol europeu vão querer levá-lo. Uma pena, acho que o João Gomes poderia ficar mais um ano no Flamengo, ao menos, e levando-se em consideração também que tudo isso aí é obra da doação de furo de muitos jornalistas e que o próprio Marcos Braz os contrapôs. Agora, na terça-feira, ontem, quando houve aquele evento na CBF, que ainda bem acabou culminando com a possibilidade do Flamengo definir o confronto com o Corinthians na Copa do Brasil aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, essa é uma reportagem importante, eu vou ler aqui para vocês. Está aqui, ó, o João Gomes é um dos destaques do Flamengo na atual temporada. Por conta disso, muitos clubes do futebol europeu demonstram interesse na contratação do camisa 35 da Gávea, com possibilidade de enviar uma proposta de até 20 milhões de euros, algo em torno de 102 milhões na cotação atual. Meu amigo rubro-negro, eu quero lembrar você aqui que o Mister uma vez criticou a gestão do Flamengo por ter vendido o Renier tão barato. O Renier ainda não vingou, mas eu acredito que ele vingue, mas é um jogador importante. E era uma promessa. O Flamengo vendeu muito barato para o próprio Real Madrid. O Mister fez uma crítica e o Marcos Braz disse ao Mister, educadamente e indiretamente, que se preocupasse com o lugar dele. E eu não acho que seja assim, porque quando você lê as biografias dos principais treinadores europeus, você vai ver que os treinadores se envolvem na precificação dos jogadores também, tanto aqueles que o clube vende como aqueles que o clube compra. Então estava certo, o Mister atuou como um técnico de vanguarda que opina sim sobre valores de compra e venda de jogadores, e precisa opinar, porque afinal de contas um CEO de uma organização, ou seja, o presidente da organização, responsável pela gestão, ele em grande parte das vezes pode ser um neófito no futebol, pode ser um desconhecedor. Portanto, para poder precificar esse jogador, naturalmente que as coisas ficam mais difíceis. Então estava correto o Mister em opinar. Então eu acho que, pelo que eu tenho visto em negociações do mundo da bola, eu acho que 102 milhões pelo João Gomes, apesar do rubro-negro achar que é muito dinheiro, no meu entendimento, é pouco dinheiro em função daquilo que ele vale, em função daquilo que ele pode valer. Porque hoje, quando você tem como base por quanto o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior, e na medida em que você analisa a projeção desse jogador nos dias de hoje, ou quanto ele vale, o quanto ele se valorizou desde os
anos em que ele está no Real Madrid, ou seja, desde 2018, você vai ver que o Flamengo vendeu até por preço de banana. Porque o Real Madrid, se quiser vender o Vinícius Júnior para um clube da Inglaterra, por exemplo, onde o céu não tem limite, né, onde não tem teto salarial e não tem teto ali para poder pagar a um jogador por uma transferência, vocês sabem o quão endinheirado é o futebol inglês. Se você parar para pensar, o Real Madrid vai naturalmente lucrar substantivamente com tudo isso. E aí vem a notícia ruim, como a possível saída do garoto Toninho, o mais querido já definiu um substituto para 23, o volante Wallace da Udinese, ou seja, de novo, um jogador comum, meus amigos, que teve ali, eu diria, uma participação como titular na final da Olimpíada de 2016 e mais nada, jogou em alguns clubes sem expressão, como sem expressão também a Udinese, teve alguma expressão quando o Zico esteve lá, em 1983, quando foi para lá, quando foi vendido para a Udinese, teve alguma expressão e depois disso nunca mais. Você pode pegar a trajetória aí da Udinese que você vai concordar comigo. Então o cara está lá na Udinese, isso não significa que ele não seja bom, jogador de 28 anos, mas no meu entendimento não está à altura do João Gomes, não está à altura do Gerson, e quando o Flamengo tenciona contratar um jogador como esse, o Flamengo diminui, esmaece qualidade dentro do campo, e eu não posso aceitar. Sem reclamar. Eu não tenho governo, mas eu tenho que reclamar. Então tá aqui, o importante é ressaltar que o Flamengo já demonstrou interesse em Wallace na última janela de transferências. Mas aí a Udinese não aceitou a proposta de 6 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo vende um garoto que é titular por 20 milhões e quer pagar 6 milhões, como se na verdade essa diferença também não demonstrasse o hiato de qualidade que existe entre o João Gomes e o Wallace, ou seja, o Flamengo ingressaria no ano de 2023 com menos qualidade do que no ano de 2022, isso aí é inadmissível. Se o Flamengo tivesse aí, se esse furo aí, se na verdade tivessem apurado que o Flamengo estaria atrás do Wendel, ex-Fluminense, eu poderia até concordar. Mesmo assim, eu diria, olha, nas circunstâncias atuais, o Flamengo também perderia qualidade. Agora, num hiato muito menor do que certamente vai perder se contratar o Wallace. É importante ressaltar que o Flamengo já demonstrou interesse em Wallace, não aceitou a proposta de 33 milhões, o clube italiano decidiu sinalizar positivamente para vender o jogador apenas com valores acima de 9 milhões, em torno de 45 milhões. E a informação é do jornal Globo, ou seja, o furo é do jornal Globo. Então tá aí, apesar da possibilidade de chegar a algumas propostas, o Flamengo pretende manter o jogador para a próxima temporada. Isso aí de acordo com as palavras do próprio Marcos Braz. Ele diz aqui, além de receber um aumento salarial 5 vezes maior, foi muito justo esse aumento, foi justa essa iniciativa, e aí está aqui, portanto, mais querido, mantenha a cautela, visto que a janela de transferência continua fechada. Bom, é o seguinte, vai vender o João Gomes, tem que, pela filosofia de um torcedor que claramente raciocina de maneira pragmática, tem que manter a qualidade e então aumentar. Com o Wallace, o Flamengo perde muita qualidade. Muita qualidade. Ou seja, o Flamengo entra mais fraco no ano de 2023. Que pense bem o Marcos Braz, que pense bem o Rodolfo Landim e que o melhor a fazer seria justamente manter o jogador ao menos por mais um ano, onde eu tenho certeza agora ele vai evoluir ainda mais. O Wallace eu não gostaria de ver jogando no Flamengo, principalmente no lugar do João Gomes, que brilhou durante toda a competição e é um dos jogadores mais importantes do elenco, que, se Deus quiser, vai conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. Meu amigo rubro-negro, então reiterando para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, baixe o OneFootball, um aplicativo que eu recomendo, e hoje à noite, quarta-feira, tem a nossa live raiz, às 10h30 aqui no canal. 10h30 da noite, estou esperando você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, saudações rubro-negras, até mais tarde.